Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que? Por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, ministra aos nossos corações, libera sobre a minha vida o teu rema, a tua revelação, e que cada um receba aquilo que o Senhor quer falar. A mensagem vai ser pregada por mim, mas teu Espírito vai fazer agora o milagre de entregar a cada um de forma individual, em nome de Jesus. Amém. Antes de chegar aí nesse texto, eu vou trazer um pano de fundo para você entender. A igreja de Roma foi a igreja mais perseguida da Bíblia. Por motivos claros, né? Roma era uma cidade pagã, politeísta, onde havia a mitologia romana que agregava deuses gregos. E nesse cenário pagão, politeísta, alguns judeus que moravam em Roma começam a se converter. Junto com os judeus, os bárbaros e os gentios, estrangeiros que viviam em Roma, também aceitam Jesus. E é formada ali uma igreja. Só que o que acontecia? Os judeus que congregavam nessa igreja, eles manipulavam os gentios e os bárbaros que aceitavam Jesus. E eles diziam o seguinte: vocês não têm como ter o Jesus que nós temos, porque vocês vieram do paganismo, do adultério, de coisas vãs. Vocês estão livres, vocês vão passar por provações que nós não vamos passar, porque nós somos o povo escolhido. Vocês não são circuncidados, vocês não creem no sábado, no guarda. Então eles manipulavam e oprimiam esse povo que chegava para aceitar Jesus, de tal forma que esse povo começava a achar que o simples fato de aceitar Jesus não era suficiente. Então eles começavam a achar que apenas eu confessar Jesus, entregar minha vida para Ele, vir para a igreja e começar a mudar minha rota de vida, isso não é suficiente, eu não vou ser salvo. Eles começavam a acreditar nisso. E o capítulo 8 de Romanos, Paulo vai deixar claro que nós só somos salvos por causa da graça de Jesus Cristo. Que não tem nada a ver com minha obra, não tem nada a ver com minha santidade, não tem nada a ver com o que eu faço de certo ou de errado, não tem nada a ver porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço certinho, eu não xingo, eu não bebo, eu não fumo. Não tem nada a ver com isso. Paulo vai deixar claro que a única forma de eu ser condenado, eu não creio em Jesus. O resto é conversa. É interessante que é uma carta antiga, mas que condiz com o contexto das igrejas hoje. Isso acontece o tempo todo na igreja. Então o irmão que está há 5 anos, 10 na igreja, que é dizimista, que toma ceia, o outro que chegou cheio de adultério e levantou a mão e se converteu, os mais velhos têm a mania de olhar para aquele e dizer, aquele vai demorar um processo ainda para aceitar Jesus. E o que Paulo está dizendo é, nós não podemos medir isso pelos olhos. Ninguém sabe aqui quem está mais próximo ou mais distante. Que isso é Jesus que justifica. Não é nosso papel olhar isso.
Não é nosso papel olhar quem é mais crente, não é nosso papel olhar quem é mais santo, não é nosso papel olhar quem tem mais unção. Não é. Nosso papel é olhar para Jesus Cristo, confessarmos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso é suficiente, meu irmão, para Jesus te justificar. E aí que eu entro nesse cenário. E aí Paulo começa a mensurar vários questionamentos, várias coisas que Paulo começa a dizer que não tem poder, apesar de ser coisas pesadas, que não tem poder de separar a gente de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, quando nos separamos de Jesus Cristo, é porque paramos de acreditar que Jesus é suficiente. Então assim, ele vai dar algumas características de algumas situações que ele vai mostrar e trazer como paralelo, como possíveis causas de você ver alguém se esfriar ou se afastar de Cristo. Ele começa aí dizendo, no versículo de número 38, volta aí para mim, por favor, 38, vê se é esse mesmo. Esse aí. Ele começa trazendo fatores naturais que não têm poder de nos afastar de Cristo. Ele traz a morte e a vida. O que ele está dizendo é, o fato de alguém precioso para você morrer não é suficiente para você perder sua fé, não é suficiente para lhe afastar de Cristo. O fato de você temer a morte em si mesmo não tem poder para lhe afastar de Cristo. Isso não pode te deixar desanimado, isso não pode arrancar a sua fé, isso não tem poder sobre você. Além do mais, um salmista, no Salmo 116, diz que preciosa é a morte dos santos diante dos olhos do Senhor. Ou seja, quem tem fé, meu irmão, quem crê realmente em Jesus Cristo, tem que entender que morte não é o final. Morte é só o começo da vida eterna. E se você não entendeu isso ainda, é porque você ainda não conheceu Jesus Cristo realmente como seu Senhor. Então eu vou dizer uma coisa para você. Tenha cuidado por sua vida, mas não viva a sua vida tentando cuidar o tempo todo dela. Porque esse medo pode tirar sua fé. E eu vi isso muitas vezes acontecer com gente que se deparou com a morte, com gente que teve uma notícia, que tem uma doença ruim, ou que tem alguma coisa na vida que pode levá-la a óbito. Eu vi muita gente perder a fé, eu vi muita gente questionar Deus, eu vi muita gente ter dúvidas sobre Cristo, porque achando que porque estava passando por isso, Deus não estava com ele. Ah, irmão, pela paciência, quem você está seguindo não é o seu Senhor só dessa vida pequenininha, não. Quem você está seguindo é Senhor de toda a vida que você tem, além dessa vida. É isso que você precisa entender. E ele vem e traz outra ideia de que a vida também não pode nos separar de Cristo. Ah, bispo, você não sabe o problema que eu tenho. Você não sabe a luta da minha vida. Você não sabe a luta lá em casa. Você não sabe a luta das minhas finanças. Você não sabe o que eu tenho vivido ultimamente. Nada disso, por maior que seja a tua aflição, por maior que seja a sua tribulação, isso realmente é difícil, isso realmente tira nossas forças, isso realmente nos deixa para baixo, mas isso tudo não tem poder de separar vocês de Jesus Cristo. Não tem. Se você decidir parar, porque está passando por uma tribulação, se você decidiu de buscar a Jesus por causa de algo que veio contra você, se você está aí pensando em desistir, porque está com uma luta, numa situação pessoal, não tem motivo para você se afastar de Jesus Cristo, porque em toda essa tribulação, em toda essa luta, em toda essa dificuldade, Ele quer provar que Ele está com você o tempo todo. O tempo todo. Então diga assim para o seu irmão, na sua vida Ele está contigo. E cá entre nós, só cá entre nós, não é vocês aqui não, é de outra igreja que eu conheço. A gente está com uma geração de crente, meu irmão, que qualquer lutinha tá, eu vou desistir. Eu não estou sem forças para orar. Eu perdi o sono. Por que acontece isso comigo? Porque o filho do cão conseguiu se livrar e eu não. Irmão, nós não estamos aqui para fazer esse questionamento, porque nós não estamos com Jesus somente por essa vida. Não estamos. Tive câncer, Ele me livrou. Mas não me livrou porque eu sou mais crente do que o outro irmão que morreu de câncer. Ele me livrou porque Ele tem uma obra na minha vida ainda aqui na terra. Só por isso. Se não tivesse, Ele ia me levar e pronto. Acabou. Não ia ter crise.
Porque a nossa vida não é mais nossa, você não é dono mais da sua vida. E se você tentar ser dono da sua vida, você está arrancando a sua vida daquele que é dono da sua vida, que você deu para ele. Então, sua vida não é mais sua. Então, se não é mais sua, ele determina o dia que ela vai terminar aqui na terra. E toda a glória e toda a honra é para ele. Pronto. Então, a vida não tem poder de te afastar de Jesus Cristo. Amém? Aí nessa lista, ele já vai mergulhar no mundo espiritual. Olha ali comigo. Bom, já que nem a morte, nem a vida tem poder de me separar, o mundo espiritual tem. Tem. Tem um capeta aí que é o capeta. Fizeram um trabalho de macumba para mim, bispo. Contaram 7 ondas. No meu caso não foi 7, foi 14. Montaram o barquinho lá para tal da bicha lá. Foram na Mata Virgem, fizeram um trabalho pesado, eu estou sentindo que pegou, irmão. Se tu confia em Jesus Cristo, se tu anda com Ele, e tem certeza disso, não tem capeta, não tem Exu, não tem pombagira, não tem demônio no inferno que toque a mão em você. A Bíblia diz que aquele que é de Cristo, maligno, não toca. Não toca. Ele pode tocar nos teus bens, ele pode tocar em algo que você conquistou, por permissão de Deus, para Deus provar que você confia nele. Quem o diga, nosso irmão Jó, né? Nosso irmão Jó foi provado porque cria em Deus. Sabia disso, irmão? Você não sabia, não? Jó foi provado porque acreditava em Jesus. E agora? Porque a ideia de Jó, no texto de Jó, não foi porque o diabo disse, eu vou armar uma para pegar ele. Não, é Deus que chega para o diabo e fala, vixe, meu servo Jó, não tem ninguém na terra que eu possa confiar, senão ele. E o diabo diz também, você deu tudo para ele, como é que ele não vai confiar no Senhor? E o que é que Deus diz? Vou lhe dar legalidade para tocar em tudo que ele tem. Você vai tocar nos bens dele, você vai tocar na família dele, você vai tocar nos amigos, você vai tocar nas posses que ele tem. Só tem um porém. Você não vai tocar nele, porque ele é meu. E o que é meu, ninguém toca. E o que é que o diabo faz? Mexe em áreas de Jó, que Jesus jamais permitiria que mexesse em nós, porque nós não temos a estrutura de Jó. O diabo mexeu em 4 colunas da vida de Jó. Se o diabo mexer em uma só nossa, acabou a gente. Mas mesmo assim o diabo vai lá, tira tudo que ele tinha, tira filho, tira posses, tira amigo perto dele, põe uma doença terminal nele, um câncer de pele, e a resposta de Jó é, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Essa é a resposta de Jó. Então Jó não atribui a ele nada que o faça parar da direção de Jesus Cristo, nada. Ele jamais abriu a boca para dizer, foi o cão, foi fulano, foi cicrano, porque em nenhum momento, apesar de não entender o que estava passando, Jó não questiona a soberania de Deus e quem Deus era. Em nenhum momento. Ele questiona o que está acontecendo com ele, porque não é pecado. A gente, Senhor, porque eu estou passando por isso, não é pecado. O pecado é, Deus me abandonou. Deus não liga para mim, Deus não está na minha vida, Deus se esqueceu de mim, o pecado está aqui. E Jó não se permitiu a dizer isso. Sabe por quê? Porque Jó sabia que tudo que estava acontecendo com ele era Deus provando ele, não era diabo tocando nele, irmão. O crente que anda com Jesus tem que entender que às vezes ele passa por processos, Marta, não é porque o diabo está tocando nele, é porque Deus quer aperfeiçoar a fé em você, Deus quer te tornar mais maduro e Deus quer provar no mundo espiritual que Ele pode confiar em você. A minha pergunta que eu quero fazer para você, Deus pode confiar em você? Pergunta para o seu irmão, Deus pode confiar em você? Aí depois, olha para o texto. Paulo diz assim, nem o presente e nem o futuro, nem o que acontece aqui agora comigo, nem o fato de eu não enxergar um palmo diante de mim, nem eu não ter certeza que eu vou estar vivo amanhã, semana que vem, mês que vem, nem o que eu estou vivenciando na minha vida agora, hoje, essa meia vida que eu tenho,
ou esses ajuntamentos de questões que eu tenho hoje para resolver, não tem poder, não tem, de me tirar da presença de Deus. Sabe, às vezes encontro pessoas na vida, e elas estão afastadas, e eu pergunto, o que é que está acontecendo? Eu estou passando por uma luta, mas quando melhorar eu retorno. O que é que ela está me dizendo? Que eu só estava indo para Jesus por interesse dele me resguardar hoje. Eu não tenho um compromisso com ele. Eu não quero andar com ele. Eu não quero que ele seja o Senhor da minha vida. Eu quero que ele faça o que eu quero para me agradar, para eu continuar com ele. E muita gente está aceitando isso e está se permitindo a isso, vivendo uma vida que não é a vida de Jesus Cristo, é a vida sua em Jesus Cristo. Mas Jesus nunca te chamou para você viver a sua vida com ele. Jesus sempre te chamou para viver o presente, a vida que ele tem para você viver através da vida dele. E nós não queremos. Não. Porque no primeiro sinal de que a coisa saiu do nosso controle, no primeiro sinal de que nós não podemos dominar, manipular a situação, a gente se esfria. E Paulo diz, esse presente que você está vendo agora, esse momento agora que você está vivendo, esse olhar do agora que você tem, isso não pode impedir você, de jeito nenhum, de continuar acreditando que o amor de Cristo está cobrindo você. Não pode. Depois ele vem e diz assim, nem o que está lá na frente. E aqui eu tenho algo simples para dizer para você. Ninguém, absolutamente ninguém aqui hoje, que anda com Jesus Cristo é privado do futuro. Todo mundo que anda com Jesus e confia nele tem a visão do futuro. Porque se tem uma coisa que a fé nos dá, é a visão de lá da frente. Enquanto todos que não têm fé estão olhando para o pé, quem tem fé está olhando lá para frente. Todo mundo está dizendo, vai dar errado, e você está lá na frente dizendo, eu creio, que eu estou vendo lá na frente, pela fé, de que ele vai aparecer e vai dar uma solução no que está acontecendo. Isso é óbvio de quem anda com ele. O salmista Davi escreveu vários salmos dizendo sobre isso. De onde vem a minha salvação? Minha salvação vem de onde? Do Senhor. Olhe para onde? Ele fala antes, olhe para onde? Olhe para os montes. Aquele texto é uma analogia, porque Davi estava num vale fugindo, e ele olhava para os montes, um lugar distante, alto, fora de perigo. Ele estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matar Davi. E Davi está olhando o tempo todo para os montes, porque está olhando para o futuro, porque ele sabia em que ele cria, e quem ele cria não ia deixar que aquilo acontecesse. Quem anda com Jesus tem essa visão do futuro. Irmão, eu não sei como é que vai acontecer. Eu não sei como é que ele vai fazer. Se tu me perguntar agora, eu não sei nem como é que eu conversar. Eu só sei de uma coisa. Vai acontecer e meus olhos vão ver. E quem estiver comigo vai saber que o Senhor é Deus. Isso aqui, meu irmão, é praxe de quem anda com Jesus. É praxe. Como é um péssimo testemunho você caminhar com um crente que no primeiro sinal de problema, ao invés de ele enxergar o futuro, ele fica, velho, a gente faz o que agora? Meu Deus, tão perdido. Não existe isso. Não existe. Nós precisamos ter uma visão além do que o mundo enxerga, porque quem tem fé consegue ver o que o mundo não vê. Nossa visão, irmão, está lá na frente. A Bíblia diz que Jeremias, escrevendo a Israel, que estava cativa na Babilônia, já sem esperança, 60 anos. Jeremias escreve, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmão, Deus estava dizendo, eu estou lá na frente, a mente de vocês está aqui, eu estou lá na frente, preparando o que vocês querem, mas se vocês não crerem, vão ficar onde estão. Quer sair dessa situação, irmão? Quer conhecer o novo de Deus? Quem quer aqui? Aprenda a olhar para o futuro. Diga para o seu irmão, aprenda a olhar para o futuro. Aí no versículo 39 ele continua. Ele diz assim, nem a altura e nem o quê? O que Paulo está dizendo é assim, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima e outra hora está embaixo, né? Tem uma hora que a despensa está cheia e tem uma hora que a despensa está vazia, né? Paulo pega esses dois extremos
como fatores pesados, porque passar necessidade na vida sem fé é problema, a gente abandona mesmo Jesus. Passar privações sem Cristo é terrível. Passar deserto sem ter a certeza que Deus está com você é morte. E o outro extremo é não saber lidar com o que Deus te dá. Que tem de gente que prosperou e abandonou Jesus, não é brincadeira. Porque tem gente que às vezes pede a Deus algo, e o que Deus deu foi de Deus, mas ele não administrou como Deus queria, e aquilo que era para bênção se tornou para afastamento. Porque maldição é tudo que te afasta de Deus. Afastou, foi maldição. Então, às vezes, a pessoa casa e se torna maldita, porque aquele casamento afastou ela de Deus. Às vezes, a pessoa ela consegue o que ela queria, um emprego ou alguma empresa, e aquilo tirou o tempo dela de Jesus. Então, aquilo não foi de Deus, foi Deus que deu. Mas a forma que administrou tornou aquilo maldito. Então, o que Paulo está dizendo é, não há justificativa. Mesmo que você passe uma escassez na vida, ou mesmo que você seja abençoado em todas as áreas, nenhuma delas tem poder de tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus da sua vida. Nenhuma delas. Todas as duas, se você souber passar, você vai passar e Jesus vai estar lá com você. Tanto no deserto, agarrado na tua mão, dando maná do céu, tirando água da rocha, quanto no maior riqueza que você esteja. Por mais inundado de dinheiro que você esteja, o lugar do dinheiro de quem anda com Jesus é sempre nos seus pés e não na sua cabeça. Porque enquanto o dinheiro está nos seus pés, é Jesus o teu Senhor. Se dinheiro subir para a tua cabeça, aí, meu filho, mudou o Deus. O Deus agora é o dinheiro. E Paulo diz, olha, nenhum desses dois tem poder de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por último, Paulo cita nenhuma criatura. Tu vê aí o ET aparecer, um disco voador, e tu disse, olha, tem ET, ó. Rapaz, Paulo disse que nenhuma outra criatura, no universo, onde for, pode lhe tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa humanidade agora nunca ouvi falar tanto de disco voador, de ser de outro planeta, como a gente está ouvindo aí. Porque uma das teses que eles carregam é que se revelar que existe extraterrestre, a tese de Jesus cai por terra. E aí tem gente indo nessa barca aí. E eu só estou ouvindo. Irmão, o amor de Jesus Cristo não pode ser substituído por nenhuma dúvida. Nenhuma. Quem anda com Jesus não está em busca de evidência da Arca de Noé, não está em busca de evidência de onde foi o Mar Vermelho. Quando eu vejo essas notícias, eu mudo o canal. Eu só estou vendo na internet, eu pulo, porque não me interessa mais isso. Eu não estou atrás de evidência de que Jesus existe. Eu já estou resolvido com isso. Não preciso de prova nenhuma. Se tu achar um pedaço do pergaminho, se outro achar que uma lasca da Arca de Noé, não precisa nem me mostrar, não vai acrescentar em nada em minha fé. A minha fé já está estabelecida em Cristo Jesus. Não quero mais evidência. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque o que tem de sabotadores, falsos profetas, que estão gravando vídeos, dizendo isso, aquilo, e tem gente ouvindo, que se enchendo de dúvidas. Eu não tenho mais dúvida. Ah, não tenho. Eu posso ter dúvida até se vai chover amanhã ou não. Posso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus está na minha vida e um dia eu verei como Ele é. Amém, irmãos? Ô, glória, né? Agora deixa eu pregar o que eu queria pregar, porque agora é que eu vou pregar. Isso aí foi só um ensaio para eu pregar realmente o que eu quero. Olha para o texto novamente. Vamos repetir. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem o quê? Principados, nem potestades. É assim que está aí? Nem o presente, nem o porvir, o futuro. É? Nem mais o quê? Nem a altura, nem a profundidade. Vocês estão querendo me sabotar aí, mas não vão conseguir, não. Nem a altura, nem a profundidade, né? Nem alguma outra criatura. Está vendo aí? Agora, procura na tua Bíblia aí. Vê se tem a palavra passado. Vê se tem. Esses dois textos tem a palavra passado. Olha bem o que eu vou te dizer. Sabe por que a palavra passado não está aí? Porque ela tem poder de separar você do amor de Jesus Cristo. É por isso que Paulo não cita ela. O passado tem um poder de bloquear
o amor de Jesus em você. E o diabo sabe disso. O diabo sabe. O que adianta para você ver o futuro se você está amarrado no passado? Então eu vou dizer para vocês 3 áreas que o diabo vai utilizar como mentira através do passado para bloquear você. Primeira, visão. A pessoa que olha para o passado vai ter sempre a visão bloqueada. Ela não vai enxergar de forma espiritual. E Paulo escreve isso à igreja de Corinto e diz claro, não adianta você ser espiritual com quem é natural. Não adianta. Se você for ser espiritual com quem é natural, você vai perder seu tempo. Porque tem pessoas que estão bloqueadas para o mundo espiritual porque só olham para trás, só usam o passado como referência para continuar caminhando. E você não vai ter acesso ao futuro de Jesus Cristo com olhar para trás. Enquanto você olhar para trás, seus olhos estão bloqueados. Irmão, e aí é o grande problema. Porque quem anda com Jesus o tempo todo, anda com revelação. Revelação é algo que não existe e que vai ser dado a você a cada passo que você dá diante dele. E como é que ele vai dar revelação para quem está com o olhar bloqueado? CMH, Ô, glória, ali, Vou dizer a minha mãe, viu, para contratar Edilson. Viu? A visão é algo primordial para você avançar, irmão. E se tem alguma coisa que aconteceu lá atrás, se você for ofendido, você for ultrajado, você foi molestado, você foi violentado, tiraram algo de você, traíram você, decepcionaram você, fizeram algo que você esperava e você não gostou, ou você esperava alguma coisa de alguém que não fez, acredite, isso vai marcar a sua visão o tempo todo. E você vai ver o reflexo nela, no presente e no futuro. O tempo todo os sinais dela. E toda vez que ela acontecer, ao invés de arremessar você para frente, vai arremessar você para trás. Bloqueio. Você não vai andar. De jeito nenhum. João 9. Jesus se depara com um homem, um rapaz, sentado, pedindo esmola, cego de nascença. E os discípulos olham para ele e perguntam: Mestre, o que esse rapaz fez de errado para nascer cego? Quem errou? Foi ele ou foram os pais dele? E quando alguém naquela época nascia com alguma enfermidade congênita, ou nascia com ela, acreditava-se que foi o próprio Deus que colocou aquilo lá. Não foi ninguém levava a ideia de pecado, de diabo. Tudo era Deus, inclusive essas coisas eram Deus. E o judeu entendia que quem nascia com algum problema congênito era porque Deus rejeitou, é porque a família errou e Deus rejeitou. Então, geralmente, um judeu passava por alguém assim e cuspia no chão, como forma de dizer: tu não vale nada. E aquele rapaz era rodeado de cusparada de gente que passava por ele, cuspindo, como se estivesse lançando ele fora, tirando ele de algum tipo de valor. A Bíblia diz, e Jesus disse aos discípulos: nem os pais dele erraram, nem ele errou. Tinha que ser assim, para que se manifestasse dele a glória de Deus. E Jesus vai no chão, cospe. Olha o que Jesus usa para curar o rapaz, o passado. Ele pega toda a cusparada que o rapaz recebeu, cospe no chão, faz um lodo, como que diz assim: aquilo que era para te oprimir, eu vou mudar agora. Ele bota na mão assim, faz um lodo, passa no rosto do rapaz, diz: vai, se lave no tanque. A Bíblia diz que o rapaz se lava e volta a enxergar, porque a partir dali, ele sabia que ele não era uma maldição, ele sabia que ele não nasceu para sofrer, ele sabia que ele tinha que carregar nada, o passado ficou para trás, e ele passa a ver o futuro, porque é assim que devemos enxergar a vida. Diga para o seu irmão: pare de olhar para trás. Isso aí. Então, a primeira coisa que é bloqueada são os olhos. A segunda é os ouvidos. Irmão, não adianta você ter a presença de alguém e não ter os ouvidos dela. Não adianta. E olhar para trás é bloquear o ouvido.
Tu já tentou ajudar alguém que só está olhando para trás? Eu já. Irmão, já gastei minha saliva toda, já fiz conta, já mostrei, já disse tudo, e a pessoa, não tem como, eu já tentei, eu já fiz, já vi o gente que tudo tem uma desculpa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já tentei, eu já subi, eu já desci. Não tem como você falar com quem está com o ouvido fechado. E eu sei o que eu estou dizendo, porque Deus sabe quantas vezes eu me levantei para ajudar pessoas que estavam com o ouvido bloqueado e não entenderam que eu estava ajudando. E ficaram onde estavam. Ficaram onde estavam. Um exemplo que eu tenho disso é um rapaz que Jesus vai curar, que era surdo, e a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz é agarrar na mão do rapaz, retirá-lo da vila onde ele vivia, e lá fora da vila, ele ora. E a Bíblia diz que a primeira oração, o rapaz não consegue ouvir direito, não. Ele tem que fazer outra oração para que o ouvido do rapaz pudesse ouvir. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque olhar para o passado é bloquear todas as palavras que Deus envia no futuro. Olha, eu vou dizer uma coisa com maior tristeza no coração. A igreja está cheia de pessoas com os ouvidos bloqueados. Não é porque Deus quer, não. Não é porque Deus está dando provação, não. Os ouvidos estão bloqueados porque elas estão olhando para trás. E Deus não vai trazer situações diferentes no futuro para tirar esse medo seu. Ele vai trazer situações semelhantes para ver se você quer vencer isso mesmo. É isso que ele vai fazer. Não vai aceitar que você burle isso, que você busque atalhos. Não vai aceitar de jeito nenhum. A única forma de vencer esse processo é se submeter ao que Deus quer fazer para te tirar desse olhar para trás. Um dos maiores exemplos da Bíblia dessa falta de ouvir, né? Um dos maiores exemplos que eu tenho na Bíblia é a serva de Sara. Lembra dela, Agar? Né? Agar se deita com Abraão, gera Ismael, e ela se enche de moral. Uma escrava que gera um filho para o seu senhor. Então ela começou a tirar onda com Sara. Ela começou a querer tirar um lugar que não é dela. Não é. Amarra no orgulho. E a Bíblia diz que Sara se levanta contra isso, chama Abraão e diz: ou você tira ela daqui, ou eu caio fora. E a Bíblia diz que Abraão fica sem saber o que fazer, já que Sara era uma pessoa que servia a família, nunca fez nada de errado. E aí Deus fala com Abraão e diz: libera ela. Opa aí, libera, pode liberar. E Abraão diz a Agar: pega as tuas coisas e vai embora. E a Bíblia diz que Agar sai chorando, em prantos, pega Ismael no colo, sai pelo deserto errante, não sabendo para onde vai, não tinha destino, ela apenas sai caminhando, pega o mantimento, e quando o mantimento acaba, que acaba a água, que acaba o pão, a Bíblia diz que ela põe Ismael embaixo de um zimbrozinho e sai a uma distância de uma flecha, mais ou menos 30, 20 metros, e ela senta e diz: eu não quero ele ver ele morrer. E começa a chorar. O que acontece? Um anjo aparece para ela e diz assim: pare de chorar, Deus ouviu a sua oração. É assim que diz o anjo? Quem lembra? Pare de chorar porque Deus ouviu a oração da criança. Uau! E criança, bebê, ora? O choro também é uma oração. Gente que olha para trás, que tampa os ouvidos, tem dificuldade de entender isso. Porque às vezes chorar é reconhecer isso. Às vezes chorar é botar isso para fora. Às vezes chorar é dizer: oh, eu estou nesse estado aqui, não saí disso ainda. E ela resiste. E por isso Deus diz para ela: ainda bem que aquela criança chorou, porque se ela não chora, tu não saia dessa situação. Deus ouviu a oração da criança. O que é que Deus quis dizer? A oração dela vai lhe tirar dessa. Não é por causa de você, não. Levanta, volta para a tua senhora, se humilha para ela. E aí, meu irmão, a gente aprende lendo e estudando o nome Agar, que o nome Agar no hebraico quer dizer fugitiva, ó. Então a vida de Agar é o quê? A coisa apertou, eu não sei mais dominar isso, não está no meu alcance, o que é que eu faço? Fujo.
E não é essa igreja que eu estou falando, não. Mas eu conheço igreja, Noelma, que tem um monte de fujão. Quando Deus começa a apertar, ele some. Ela some. Mas não fuja, não. Deus quer tratar isso aí, quer abrir seus ouvidos. Agar volta, se humilha para Sara. E Sara recebe ela. Se ela não volta, o filho dela ia morrer. E ela também. Então, o passado não se resolve quando você quer o futuro. O passado se resolve quando Jesus pega na tua mão, te leva lá no local onde foi sua dor, seu problema. Você reconhece lá e no lugar que era a sua dor começa a vir a sua cura, seu ouvido começa a abrir e você começa a ter contato com o seu destino em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, está pronto para voltar para o passado? E a terceira coisa, o que acontece quando a gente olha para o passado? Nós bloqueamos a nossa boca. Irmão, vou dizer uma coisa pesada para você. Às vezes o que você sente, mesmo sendo verdadeiro, quando não é colocado para a boca, não vale nada. Não tem valor nenhum. E a gente aprendeu uma história, não sei onde foi, qual foi o capeta que ensinou isso para a gente, que Deus sonda o coração. Basta a gente saber que nós somos verdadeiros, que é suficiente. Eu quero saber qual foi o texto da Bíblia que você viu isso. Qual foi o texto que lhe mostrou isso? Que basta você ser bem intencionado, não precisa nem falar. Deus sabe. Onde você viu isso? E se eu te provar o contrário? Você vai dizer o quê? Se eu te provar que teve gente na Bíblia que não era tão boazona assim, não tinha um coração tão sincero assim, mas sabia falar. E Deus ouviu. E aí agora? Vai ficar confuso, né? Mas vou provar para você. A Bíblia conta que Jesus cita uma passagem de um homem que ele não era muito justo nas contas dele, não, Cleberson. Que ele pegava o dinheiro do patrão dele e usava o dinheiro do patrão para fazer agiotagem. Para emprestar para um, para outro, para ganhar juros. Isso é uma coisa legal? Não. E ele emprestava 100 para um, ele emprestava 80 para outro, 50 para outro, pegava o juro e botava no bolso. Os servos do patrão, vendo isso, diz para o patrão, ó, aquele camarada lá está sendo meio injusto com o senhor, viu? E a Bíblia diz que o homem vem e diz assim, ei, vem cá, vamos prestar conta aí do que você está fazendo com o meu dinheiro? E ele sai aflito. Ele vai até um que ele emprestou 100 e fala, e aí, tu me deve quanto? Eu devo 100. Paga 80, está quitado. O cara toma os 80, não vou pagar mais juros. E o outro está me devendo 80, paga 50, está quitado. Ele foi juntando tudo. E juntou com o que ele tinha tirado da agiotagem e prestou conta com o patrão. Ali uma analogia do que às vezes a gente não resolve dentro de nós, que não está 100%, às vezes a santidade não está 100%, às vezes a alma não está 100%, às vezes o sentimento não está 100%, mas quando a gente põe para fora o sentimento verdadeiro, mesmo que não seja 100%, mas põe para fora os 50%, os 80%, a Bíblia diz que Deus ouve. Ou seja, a minha expressão verdadeira vale mais do que a intenção sem falar. Oh, entendeu isso? Quem olha para o passado, bloqueia a expressão. Quantas coisas você poderia ter dito a quem você ama? Quantas coisas você poderia ter dito a quem caminha com você? Da maneira certa, do jeito certo, e você não consegue. Não é por causa da pessoa, não. A culpa não é dela, não. A culpa é o seu olhar lá para trás, que está bloqueando o que sai da boca agora. O que sai da boca agora é prejudicado pelo seu olhar lá para trás. Vai que eu sofro de novo. Vai que eu sou humilhado de novo. Vai que eu sou rejeitado de novo. Não vou falar. Eu sei do que eu estou sentindo. Deus sabe que é verdadeiro, mas eu não vou falar. E por você não falar, você também não ouve. Porque a Bíblia diz que não nos separará. Bota do quê? O texto não fala de separará de Cristo. O texto fala do quê? Do quê? Então olha bem para mim. O que desbloqueia minha boca é saber que eu sou amado. Quem olha para trás nunca vai saber o que é ser amado. Nunca. O que me separa de Jesus
não a pessoa de Jesus, é o amor que Ele está me dando. O tempo todo Ele está me dizendo, Fábio, eu te amo, Fábio, eu te amo, Fábio, eu te amo. E por olhar para trás e não me sentir amado, porque lá no passado está o meu desamor, meu descontentamento, lá atrás estão minhas dores, minha tristeza, está tudo lá atrás. Então, quando eu olho lá para trás, esse amor de Cristo é bloqueado e eu perco a expressão verdadeira. Não é só com as pessoas, não. Inclusive com Ele. Nas minhas orações não são mais sinceras. A minha forma de falar com Ele não tem sinceridade nenhuma. Então, esse amor é bloqueado. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Passado. Ei, passado pode bloquear as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Passado pode condenar você. Por isso que o texto começa dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Mas para os que não olham para Ele, para os que olham para o passado, o tempo todo a condenação. O tempo todo a dedo em riste, o tempo todo a juízes. A pessoa, Marta, anda o tempo todo buscando juízes. Ela não vê Jesus como advogado, ela vê Jesus como juiz. As pessoas que olham para trás têm medo do olhar do outro, porque o olhar do outro está me julgando, o olhar do outro está dizendo quem eu sou, o olhar do outro está me rejeitando. Quem não tem o amor de Cristo não olha para o olhar dele em você, olha para o olhar dos outros em você. Bloqueio. Para de olhar para o passado e olha para Jesus Cristo. Aí eu volto para o texto do versículo 1 e já estou encerrando. Aí entendendo esse finalzinho, eu vou entender o versículo 1 em diante. Que diz o quê? O que é que diz? Portanto agora como? Agora depois de eu ter pregado essa mensagem, tá? Porque é muito fácil falar isso aí sem entender o resto do capítulo. E entendendo agora o resto do capítulo, você vai entender agora o começo do capítulo, que diz assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Que não andam segundo o quê? Mas segundo o quê? Agora você entendeu isso. Porque isso era um chavão evangélico que usávamos quando víamos que alguma coisa estava contra nós, a gente levantava e dizia, nenhuma condenação. Não tem nada a ver, o texto, depois de explicado, nos remete a outra visão, que quem nos condena somos nós mesmos. Você, quando olha para o espelho, o que você vê é uma pessoa com o dedo em riste para você. Você não vê o amor de Cristo. Mas essa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer que você está rodeado de amor. Quer que diga mais? Ele sabe que você é falho. Ele sabe. Sabe que você peca pensando, sabe que você peca com comportamento, que você peca com atitude. Deus nunca olhou para você achando que você era essa pessoa perfeita que você tanto insiste em ser. Ele sabe que você não é isso. Sabe o que é a questão? Ele não tem crise nenhuma com você. O amor dele está te cobrindo e te convidando o tempo todo. Ei, olha para mim. Sabe por quê? Porque religião nenhuma vai conseguir, nenhum estatuto de igreja, nenhuma doutrina, nenhum homem vai conseguir convencer você na marra. O maior poder que existe no mundo para convencer o outro é o amor. E quem ama se submete. Quem ama aceita. Quem ama não duvida. Quem ama acredita o tempo todo. Ele nos ama. Mas essa noite, você se sente amado realmente por Jesus? Porque se você se sente, se prepara para o novo de Deus. Porque grande é o teu caminho. Fica de pé em nome de Jesus.